boa noite. Com mais de 4 séculos de história, Vitória ainda é uma cidade pouco conhecida pelo país. Vitória tem uma boa produção literária, uma boa produção musical, grandes nomes reconhecidos nacionalmente, mas ainda não tem uma identidade marcadamente capixaba. O que será que falta para essa identidade? Para falar sobre isso, o Mídia traz hoje a professora de português da FAESA, Mônica Santana, e o mestre da banda de congo Tambor Jacarenema, Beto Pego. Obrigada pela presença de vocês. Eu vou abrir com uma pergunta para os dois. Beto e Mônica, o que é ser tipicamente capixaba? Beto, eu gostaria que você começasse. Acho que ser capixaba é simplesmente ser. Acho que todo o processo, quando fica cerebral demais, ele acaba confundindo, né? Acho que o capixabismo tem que ser algo natural da pessoa. Se a pessoa ficar pensando, raciocinando sobre como é que eu devo agir nesse fato, nessa atitude, nesse momento aqui, para poder ser um verdadeiro, um típico capixaba. Se ele ficar nesse tipo de pensamento, né, ele vai deixar de ser natural. E eu acho que a naturalidade é o que tem que acontecer. Agora, é claro que a gente pode fazer uma diferença entre a ação de cada uma das pessoas, entre o que é que cada pessoa tem que fazer para ser capixaba, que eu digo que é simplesmente ser o que é, e o que é que a cultura do Estado pode fazer para se tornar mais autêntica. Então, aí a questão pode ser colocada de outro modo. Mas a sua pergunta a respeito de como que as pessoas podem ser capixabas, eu acho que elas podem simplesmente respirar esse ar, sentir a atmosfera desse lugar e deixar a vida correr naturalmente, né? Agora, sobre a política cultural capixaba, aí a gente poderia, né, acho que tem outras perguntas mais adiante, a gente pode tratar desse assunto. E o que significa a palavra capixaba? Olha, na verdade você sabe que capixaba é uma palavra de origem tupi, né? E ela é feita pela contração, capixaba é uma contração de 2 termos tupis. Içaba quer dizer lugar. Capi quer dizer plantação, né? Que vem de caá, que quer dizer mato, e capi quer dizer plantação. Então, capixaba é uma corruptela aí, né, de capi-içaba, que seria o lugar da plantação. Todo mundo sabe que uma tradução de capixaba é roça de milho, né? Já foi falado bastante isso. E quando a gente vai olhar nos dicionários de tupi, a gente sabe que milho quer dizer abati. Abati, Capixaba seria então o nome antigo desse povoado, e aí é importante citar por que Vitória começou a ser chamado inicialmente de Abati Capixaba. É porque ali, perto da Catedral de Vitória, naquele grande campo que tem ali em frente à Catedral, que vai desde o Palácio do Governo até a Catedral de Vitória, que era uma das poucas áreas planas daquela ilha montanhosa, né, de Vitória. Então, no meio de toda aquela vegetação do Despenhadeiro, que é uma ilha muito montanhosa, tinha aquele campo ali, que foi o primeiro campo que teria sido plantado, em uma grande plantação de milho que havia ali. Perfeito? Então, daí teria sido, vamos lá no Abati Capixaba, né? Vamos lá na Capixaba, vamos lá, e aí virou o capixaba. Essa é uma das interpretações. Na verdade, se a gente fosse, a gente poderia até fazer um programa especificamente sobre esse tema, né? Sobre essa designação. Mas existem outras ideias também sobre qual seria a origem desse termo. Mas a mais, digamos, a mais creditada hoje em dia é essa de que capixaba, então, seria essa mistura, essa contração desses 2 termos tupis, roça de milho ou local da plantação de milho, né? Certo, Mônica, e o que é ser tipicamente capixaba? Bom, eu não sou capixaba de nascença, mas sou capixaba de coração. E eu acho, como o Beto disse, é ser. Por exemplo, ter o hábito de comer um peixe feito na panela de barro, isso é ser capixaba. Saber das fofoquinhas do convento, da história de Pedro Palácios, poder mostrar com orgulho a Pedra da Cebola, saber os lugares, ter um cantinho especial, saber da escadaria Maria Ortiz, o que ela fez, são elementos culturais, históricos, que fazem parte da vida da gente e normalmente, naturalmente. Eu acho que isso é interessante. Você andar na Avenida Beira-Mar, os ônibus ao lado dos carros, e ficar admirado, porque você está numa ilha. Então, está no ser de todo dia, nessa essência. Capixaba no tem admirar. sotaque, Mônica? Tem uma diferença muito grande na pronúncia do S.
né? S. É o que diferencia dos outros, né? De outros estados. Beto, você participa de um grupo de Congo da Barra e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que é a aceitação do Congo no estado. A aceitação do Congo no estado hoje é muito, muito boa, né? Não só dentro do próprio limite, né, do Espírito Santo, como quando o Congo cumpre a sua função de embaixador da cultura capixaba. Foram vários os momentos assim que eu pude comprovar isso, como que é uma experiência consagradora para o Espírito Santo. Você vê o Congo tocando, por exemplo, em São Paulo, no Balaio Brasil, que teve lá promovido pelo SESI, teve gente do Brasil inteiro, e quando o Congo tocou, né, a poeira subiu. Realmente foi muito bonito. A gente vê que todo mundo do Brasil inteiro entra no ritmo do Congo mesmo, porque ele é contagiante, né? Agora, quando chega aqui no Espírito Santo, a gente vê que tem ainda uma certa vergonha do capixaba em assumir, né, talvez uma cultura tão pé no chão, né, uma cultura tão terrestre assim, né? Mas eu acho que isso é um problema daquele capixaba envergonhado que vai ficando cada vez mais em minoria, né? E eu acho que o Congo está conquistando o espaço dele, né? O que a gente vê de sucesso, inclusive da música pop inspirada no Congo, está mostrando aí que as pessoas têm que vou até quase usar a expressão do Zagalo, vocês vão ter que engolir, né? Aqueles que estão muito envergonhados e os governos aí que não assumem isso, vão ter que engolir o Congo, porque eu acho que ele é um produto legítimo, não único, né? Muito importante dizer isso, que o Congo não quer ser único. Tem ticumbi, tem rei de bois, tem folia, tem muitas coisas típicas do Espírito Santo. Mas o Congo talvez seja o mais famoso e o que mais projetou o Espírito Santo a nível nacional, com a Madalena e com outras músicas, né? Então o Congo é algo que hoje em dia já não corre mais risco de extinção, isso é uma coisa muito importante, que há poucos 20 anos atrás... Será uma marca do estado. Há 20 anos atrás as bandas estavam acabando, os mestres morrendo e não tendo sucessores, e hoje em dia o que a gente vê, por exemplo, lá na Barra do Jucu, tem 3 bandas de Congo, né? Antigamente tinha uma e quase morrendo, entendeu? Hoje tem 3 bandas e elas não vão deixar a peteca cair. E no resto do Espírito Santo também o que a gente está vendo é isso. O Congo ele é tipicamente daqui ou ele existe em outro lugar, em algum outro lugar? Essa pergunta, nossa, já foi feita muitas vezes para a gente tem dificuldade para poder responder. Por quê? Porque, na verdade, a gente vê que tem algumas manifestações que são aparentadas do Congo, né? A congada, por exemplo, em Minas Gerais, que nem é feita com tambor, né? É muito mais harmônico do que rítmico, ela é uma parente do Congo. Você vê que os ritmos se casam, a gente já tocou junto, já viu que tem, né? Tem um casamento que acontece harmonicamente ali, há um encontro, há um encaixe perfeito ali. A gente vê que lá também no Maranhão e no Pará também, a gente tem um ritmo, uma toada maranhense e a toada paraense e amazonense. O ritmo do folclore do boi no Maranhão também tem muita semelhança com o Congo. E aí, se a gente for fazer um passeio por toda a cultura brasileira, desde do coco nordestino, né, a gente pode ver que tem muitos parentes do Congo. Agora, essa célulazinha chamada Congo, parece que ela é uma coisa típica realmente do Espírito Santo. Então, isso aí é uma marca bastante própria dessa região aqui, desse pedacinho de terra aqui espremido entre a Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, e o oceano. Mônica, o estado ele é reconhecido fora do estado, do próprio estado? Olha, eu acho que sim, mas muito pouco. Porque nós aqui no Sudeste estamos espremidos entre grandes cidades, Rio e São Paulo. Então, quando você liga para algum lugar para pedir uma informação, 0800 fala, Vitória. Vitória fica onde? Vitória do Espírito Santo. Ah, pensei que fosse na Bahia. Quando você vai no encontro nacional, por exemplo, aí você fala, eu sou de Vitória. Vitória, onde fica? Então, porque nós estamos um pouco espremidos entre Rio e São Paulo. Mas tem ainda algumas marcas, por exemplo, o CST, Vale do Rio Doce, grandes indústrias, a cultura do café, que faz com que a gente seja lembrado, seja marcado em nível nacional. Por exemplo, o estado ele tem um bom registro de música e de livros ele tem? Muito, 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 muito. Pena que nem na academia é estudado, nem na academia, porque eu fiz o curso de letras e durante toda a minha graduação nós não estudamos autores capixabas. Na pós-graduação
professor Francisco Aurélio Ribeiro, que é um grande empreendedor da literatura. Ele, inclusive, criou o termo literatura do Espírito Santo e não literatura capixaba, foi contra esse termo. Miguel Marvila chegou falando que não existe literatura capixaba ou do Espírito Santo. Existe made in Espírito Santo. Então, nem na academia nós estudamos. Então, isso é muito ruim. Na pós-graduação eu estudei e o tema da minha dissertação, inclusive, é sobre poesia capixaba. Não poesia capixaba, poesia produzida aqui. Porque quando a gente faz esse traço capixaba, você vai para o Rio de Janeiro, você não ouve literatura carioca. Você vai para São Paulo, você não ouve literatura paulista. Você vai para Porto Alegre, você não ouve literatura porto-alegrense. É literatura, é universal, não tem que ter essa marca. Acontece que existem grandes autores, grandes escritores que não são lidos e nem estudados. Quem você acredita que é a grande marca hoje do Espírito Santo? Nossa, são tantos, olha. Reinaldo Santos Neves, tanto no livro de poesias, Muito Soneto por Nada, quanto na prosa, no romance. Sérgio Blanc, Marcos Igreja, Paulo Sodré, Denis Gomes, são muitos escritores. Miguel Marvila, sabe? Escritores que são premiados, que ficam, às vezes, achatados no nosso próprio estado por falta de programas televisivos, por falta de eventos que envolvam a literatura. Porque como os escritores capixabas são conhecidos? No vestibular, que é uma forma de massacrar a literatura. Massacra, porque você vai estudar para marcar questões objetivas, não para viajar, não para depurar o texto. Né? A única forma que a gente vê que a literatura capixaba produzida aqui é lida, infelizmente. Aí, o que acontece? Os estudantes, lendo, pressionados por uma prova, passam a não gostar. Quando tem um corpus riquíssimo para ser lido, divulgado, depurado, viajado, tudo mais. Em relação à música, qual que é o ritmo capixaba? Acho que existem vários ritmos capixabas, né? Eu faço parte de um, da banda de Congo. Gosto de outros também, né? Eu já fui em festas também muito gratificantes de folia de reis, né? Já fui no Rei de Bois, no Ticumbi, né? Coisas muito boas que tem no Espírito Santo. Agora é aquela história, né? O próprio capixaba não conhece isso daí que está acontecendo. Ouve falar, até a gente não pode, eu acho que nem tanto incriminar a imprensa por isso, porque ela tem até divulgado, mas é um problema até diferente, talvez. O problema da falta de produção desses eventos, né? De uma preparação desses eventos, de uma apresentação disso para o público capixaba, né? Então, eu vejo que existe, sim, um ritmo no Espírito Santo, vários ritmos no Espírito Santo, que são muito gratificantes. Eu vejo a rapaziada aqui, por exemplo, que vai num rock, fazer um rock aí, participar de um show pop, e que também no outro dia está lá no Congo e sai suadinho, curte do mesmo jeito. Então, acho que eu não quero acabar com o rock, não quero acabar com o blues, não quero acabar com nada disso. Gostaria apenas, né, de que o Congo também fosse uma das alternativas oferecidas e deixa aí a cultura se enriquecer. E vamos ver onde é que esse povo vai parar, onde é que o povo vai aparecer para poder curtir a música. Eu acho que o Congo vai ser bastante procurado. Deixa eu só fazer uma parte que anteriormente Beto tinha falado, que as pessoas, de certa forma, se envergonham. Mas eu acho que não é, você falou agora da divulgação, mas não é o conhecimento. E também onde ficam as bandas, por exemplo. Todo ano eu vou lá na Barra, na Fincada do Mastro e na Retirada. Mas olha a localização, né? E como se faz para a pessoa se deslocar. Todo dia de Nossa Senhora da Penha tem a festa do Congo de Máscaras em Cariacica. Olha a quantidade de pessoas que vai. É enorme. Então, eu não acho que seja uma falta de um motivo de vergonha. Eu penso que é uma questão da divulgação e das pessoas conhecerem. Quando você não conhece, você não vai. Quando houve o lançamento do CD da banda da Barra do Jucu, como que ficou um pouquinho mais conhecida e as pessoas passaram a ouvir mais? Quando houve agora, teve a releitura do Manimal, teve a releitura do Casaca, como o Congo atingiu mais? Porque teve divulgação.
Perfeito. em shows e CD. O Manimal e o Casaca, eles fazem sucesso fora do estado. Você acha que, de repente, eles podem ser uma marca para o Espírito Santo? Claro, já é, não podem não, já é, né? Já é. Quando eles se apresentam e falam do Espírito Santo, vemos aqui, quando falam Congo, as pessoas falam Congo? O que é isso? E isso é ser capixaba, poder dizer o que é o Congo. O Congo é um ritmo que é típico tocado em determinadas regiões, que antes eram por pescadores, não é, Beto? Por pescadores, descendentes de negros, E índios, com percussão. Então, você poder explicar isso é ser capixaba. Agora, quantos capixabas não sabem? O quanto que a gente estuda da nossa cultura na escola? Eu só fui saber o que era Congo depois que eu tinha 25 anos, porque estudei aqui. Eu moro no estado há 24 anos, eu estudei aqui o que era ser capixaba. Com 25 anos eu fui conhecer o Congo. Uma amiga falou, vou te apresentar hoje um ritmo diferente, lá em Itaúnas. Aí eu falei, nossa, me apaixonei. Por quê? As pessoas não sabem. O que você não sabe, você não pode divulgar. Pode entrar nem nessa estuda discussão também? e nem Por está favor. incluído no currículo, porque sim. nos planos curriculares nacionais, nos parâmetros curriculares nacionais, diz que tem que contextualizar a cultura com o local. Eu até há 4 anos eu dava aula para o ensino médio, e aí? Não tinha essa divulgação, não tinha comida, o que cai? Comidas típicas, forma de comercialização, né? Cultura mesmo, música. Tá certo, eu vou te interromper só um pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta e continua o assunto. Estamos de volta com o Mídia, hoje falando sobre capixabismo. Com a gente, a professora de português da FAESA, Mônica Santana, e o mestre da banda de Congo, tambor jacarenema, Beto Pego. Eu queria que você continuasse o pensamento da professora. Eu estava tentando atalhar aqui a Mônica sobre a questão da vergonha do capixaba, que a gente estava discutindo esse tema, que eu acho que aqui no Espírito Santo talvez nós tenhamos um problema ao quadrado aqui. Porque eu sinto que o brasileiro, ele sente uma necessidade de confirmação do seu pensamento através da opinião que vem do exterior. Então, ele só se sente seguro de que ele está fazendo certo quando ele é elogiado lá fora. Essa ideia do lá fora, né, que filosoficamente a gente podia falar a questão do outro, né, como que o outro é importante para o brasileiro, ele não se sente seguro da posição dele, da afirmação dele como brasileiro, né? É uma coisa muito interessante isso. Então, ele depende muito de ouvir o outro falando bem dele lá fora, como que a opinião, o Brasil foi elogiado, nosso presidente foi em Paris e foi elogiado na Academia Francesa. Então, isso daí, essa massagem no ego do brasileiro, vinda de fora, isso tem um grande valor para o brasileiro, né? Para mim, né, sem dúvida que não, mas o brasileiro parece que ele sente esse complexo de inferioridade em relação aos outros países que não mereceria ter, não deveria ter. E o capixaba parece que ele também sente isso, mas não só em relação ao exterior, mas em relação aos outros estados. Quando o Espírito Santo é bem falado lá fora, então a gente parece não ter segurança de que aqui é um bom lugar. Aí quando a gente vê que os visitantes que vêm de fora, os turistas, chegam aqui e se encantam com esse lugar, acham o lugar interessantíssimo, pequenininho, porque é gostoso ficar aqui. É bom, tem coisas muito interessantes.
Então, quando as pessoas vêm de fora e falam, ó, o Espírito Santo é bom, aí o capixaba se Mas, Beto, certifica, não, realmente, então, meu lugar é bom. Aí ele confirma diante de si. Agora, o problema é, na minha forma de ver, é que ele, infelizmente, a pessoa que vem de fora talvez tenha mais conhecimento sobre o Espírito Santo do que o próprio capixaba. Mas por que isso acontece? É um caso muito sério, né? O que acontece? Talvez por causa disso que a Mônica já até diagnosticou, né? Se o próprio curso de letras não estuda os autores capixabas, se dentro da geografia a gente não estuda a geografia capixaba, né? O patrimônio natural capixaba não é estudado dentro do curso de biologia, e aí daí vai, né? Eu acho que essa falta de entranhamento, de pertencimento a essa terra é um problema sério. Aliás, não é só capixaba, né? A gente vê isso em outros estados também, é um problema que acontece em outros locais. Mas o nosso trabalho aqui é ver o do Espírito Santo. Então, eu acho que aqui falta isso, apresentar o Espírito Santo para o capixaba, para ele ter segurança de que, olha, esse lugar é um bom lugar, é bonito, é interessante, tem muitas potencialidades, tem muitos problemas a menos que outros locais. Então, por exemplo, quem vem de São Paulo chega aqui e acha isso aqui uma tranquilidade imensa, né? O cara que vem do Rio, poxa, quanta gente que vem morar do Rio, veio do Rio para cá viver na tranquilidade do Espírito Santo. Eu sei que hoje em dia tem indicadores sociais e de violência, etc e tal, que parecem desbancar essa tese, mas quem vive no Rio e quem vive em São Paulo, quando chega no Espírito Santo, sente que o clima é outro, que a situação é outra, é uma cidade acolhedora. O Espírito Santo é um lugar realmente muito mais acolhedor, né? Deixa eu falar em respeito a isso. Eu trabalho numa organização militar que a cada 2 anos os militares vêm de outros lugares. Todos que vêm do Rio ou São Paulo ou de outro estado, eles fixam moradia aqui. Quando chega o tempo deles encerrar, eles vão e voltam, mas eles falam, aqui eu vou ficar aqui. Porque tem uma tranquilidade, você não tem essa violência. Então, Vitória, o Espírito Santo, é um estado que é grande, tem um grande potencial econômico, mas ainda tem ares provincianos. E é isto que seduz as pessoas a ficarem. Porque é uma cidade grande, por exemplo, exporta mármore, café, chocolate, minério, e tem esse ar de província. E por que as pessoas não buscam essa identidade? Justamente por causa desse ar. E enquanto estiverem fazendo comparação com o outro, querendo ser como o outro, vão ficar frustrados e não aproveitarem o que nós temos de muito bom. Porque vão ficar sempre querendo ser como o Rio, querendo ser como São Paulo. Só que nós temos muitos talentos aqui. Economicamente nós estamos bem. Culturalmente nós podemos explorar cada vez mais. Na música, no ar que se respira. Tem violência? Tem. Mas qual lugar que não tem? Não é? Então, eu penso que enquanto estiver fazendo essa comparação e de não ter um olhar, como no modernismo, um olhar antropofágico, de ver em si, alimentar-se da sua própria cultura, do que nós temos, as pessoas vão ficar com essa pecha, entre aspas, de que Vitória é uma cidade provinciana. Só que não é, ela tem ares de crescimento. Ela consegue fazer esse paradoxo, pequeno e grande, né? Uma antítese, o pequeno e grande. Enquanto as pessoas não se alimentarem da sua própria cultura, enquanto os parâmetros curriculares nacionais não forem praticados mesmo, na questão de contextualização, de valorizar o que nós temos, vai haver esse desconhecimento, porque a gente não gosta do que não conhece. A partir do momento que nós conhecemos, vamos descobrindo, desvendando o nosso olhar sobre a nossa terra, quanta coisa boa nós temos. Eu acho que falta a divulgação, falta o estudo, falta o olhar a si, falta esse olhar antropofágico. Porque os que se alimentam dessa cultura são capixabas até do dedinho minguinho até o último fio de cabelo. Por exemplo, eu não sou capixaba de nascença, mas sou mais capixaba do que muito capixaba. Porque sei bastante, porque me alimento, busco me alimentar. E isso é importante. Estimular nós aqui no grupo acadêmico. O que nós estamos fazendo? Será que nós criamos movimento? O mês passado teve o Dia da Cultura. E o que nós fizemos? Que evento que teve? Não é? Para valorizar, de falar o que nós temos. Eu acho que nós temos que questionar isso. Porque é muito fácil você reclamar, mas o que a gente está fazendo para
projetarmos o nosso olhar sobre o que nós temos e o que nós somos, ou então o que queremos ser. Não é? Beto, você falou um pouquinho da necessidade do capixaba em ser bem visto lá fora. Você acha que a música capixaba, ela é bem vista lá fora? Eu acho que quando é conhecida, sim. Acho que ainda tem esse problema de que o capixaba, para poder ser conhecido, ele tem que ir lá fora, né? Esse é um grande problema, que a gente não tem ainda produção cultural aqui. Esse é um grande entrave ainda para a gente, porque valores existem, né? Como em todo lugar do planeta, existem valores culturais que aparecem naturalmente. Então, acho que o Espírito Santo não é mais bem nem mais mal dotado do que nenhum outro pedaço do planeta. Tem valores que aparecem aqui, naturalmente. Agora, só que esses valores, para eles poderem aparecer diante do restante do próprio Estado e diante do restante da nação, eles têm que sair de dentro do Espírito Santo. Então, você vê que nós estamos aqui, nós temos um foco de produção cultural muito forte no Rio de Janeiro, temos também uma produção cultural muito forte na Bahia, temos uma produção cultural muito forte em Minas, e o Espírito Santo realmente ele carece desse tipo de trabalho gerencial, de bastidores, para poder promover o artista capixaba. Perfeito? Então, parece que não, mas isso aí faz muita diferença, sem dúvida, sem dúvida. Então, quando o artista capixaba, ele cai na estrada e vai buscar essa produção em outros estados, ele faz sucesso tanto quanto os outros. Beto, o Vital é um registro do estado que atrai muitas pessoas. Só que o Vital ele não é ele não tem um espaço tipicamente capixaba. Como é que você vê isso? É um problema mais complexo, talvez, do que a gente pode desenvolver em um pequeno espaço. Mas eu vejo da seguinte forma: eu acho que a cultura tradicional do Espírito Santo é uma cultura tipicamente rural, ou uma cultura de província, como diz a Mônica, né? O Espírito Santo, ele era um estado que há poucos tempos atrás, há menos de 20 anos, ele era um estado predominantemente rural e com 20% da população morando na capital. Em 20 anos, ou 30 anos, desde os grandes projetos da década de 70, isso alterou profundamente. Então, todo mundo veio morar na capital, né? E aí, o que acontece? Há uma seca aquela matriz que havia no campo, né? Esse é um grande problema que aconteceu, e aqui dentro da região de Vila Velha, Vitória, Serra, os grupos mais primitivos foram, digamos, empurrados para as periferias. Então, hoje, o que existe de cultura capixaba dita tradicional? Estão confinadas nos bairros periféricos que conseguiram manter o seu ar mais rural. Então, é uma Barra do Jucu, né? É um Viana, é um Roda d'Água, é na Serra, nas regiões mais escondidas, no Pitanga. Então, o Espírito Santo ele tem duas culturas. Ele tem uma cultura rural, uma cultura de província, uma cultura de região um pouco mais bucólica, e tem uma cultura urbana, né? Que vem com o pop, que vem com a música até cantada em outra língua. E agora, nessa década, o que nós estamos vendo é o encontro dessas duas culturas. Então, eu acho que é até um fato que você já está registrando, a questão por exemplo, do Manimal, por exemplo, a questão da Banda Casaca, por exemplo, a questão de vários outros músicos da vida pop urbana capixaba que descobriram esse outro mundo rural que está aqui perto, esse mundo provinciano que está aqui perto, e descobriram que ele tem uma riqueza. Essa riqueza está cada vez ficando mais evidente. E o artista é um cara sensível, ele tem a sensibilidade para perceber isso. Fora isso, a gente pode também contar, para você concluir, que o rock, por exemplo, que é essa matriz urbana que vai colher a matriz rural, essa raiz rural, o rock é um tipo de segmento musical que ele, periodicamente, ele sofre suas crises de inspiração, né? Isso aí, quem vai estudar a história da música vê muito bem isso, que o rock às vezes vai se inspirar no soul, no jazz, ou seja, nas músicas de raiz americanas inicialmente, né? Mas agora vem se inspirar nas músicas de raiz de cada país, né? De cada região,
para poder, quando ele perde a sua inspiração própria, urbana, ele vai buscar na raiz, então, um fôlego para poder continuar, então, conquistando espaço, conquistando mídia. Então, acho que esse é um fenômeno típico do que está acontecendo atualmente. Mônica, eu queria uma breve finalização sua. Sobre Vital, eu acho que é um outro paradoxo, porque enquanto se busca uma identidade capixaba, vem um grupo de empresários que visam lucro, nós não observamos nada de raiz, de marca cultural, é uma cultura axé que não faz parte do nosso contexto, e você vê comércio, né? Uma pessoa que compra uma blusa por R$ 400 para dançar durante 3 noites, enquanto nós poderíamos gastar muito menos numa promoção de um evento com bandas, ótimas bandas capixabas. Tá certo. Né? É uma pena, o nosso tempo acabou, mas obrigada novamente pela presença de vocês. O Mídia hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite e até o próximo programa. Uhum.